Shinjutsu Superior é uma técnica dos anjos que foi apresentada pela primeira vez tanto no mangá quanto no anime por Son Goku, e nisso ela ficou bastante popular e, ao meu ver, ela é bem poderosa, pois meio que é um hack absurdo. E dito isso, hoje eu vou falar sobre 4 personagens que poderiam utilizar essa habilidade divina. O que é o Shin Superior? O Shin Superior, de uma maneira simples, é uma técnica divina que consiste em que o corpo se move sozinho. Por exemplo, se você me dá um ataque, o meu corpo vai desviar sem nenhum pensamento, somente o poder em si vai fazer tudo. Basicamente você limpa sua mente sem nenhuma emoção, e nisso você consegue ter bastante velocidade e até força para poder contra-atacar. Vou explicar isso agora, eu vou explicar como surgiu no mangá e no anime. No anime foi depois do Goku cair dentro da sua própria Genkidama. Sim, o Jiren conseguiu derrotar ele na questão de força de quem jogava Genkidama para qual lado, e o Goku caiu lá como se fosse um buraco negro. Porém, isso fez ele conseguir ativar de forma instintiva o instinto superior, e nisso então ele conseguiu o instinto superior, a parte presságio, que é meio que incompleto. Tem 2 modos, tem o presságio e o completo no caso. Após Goku finalmente entendeu o que o mestre Kami disse e lembrar de seus outros mestres, ele finalmente conseguiu desbloquear essa técnica, pois nem tudo é poder bruto, às vezes tem que ter um refinamento de habilidades, assim como o mestre Kami mostrou na sua luta contra Jiren. Utilizar o instinto superior também requer um treino adequado, pois senão você pode acabar se ferindo gravemente, igual foi o caso do Goku, que após, digamos assim, derrotar o Jiren por um breve momento, ele ficou sem energia. Simplesmente ele tomou um choque de toda aquela energia que ele tinha utilizado para fazer o instinto superior e ficou debilitado. Ou seja, se não tiver o refino e o treinamento adequado, o personagem que estiver usando ele vai poder até morrer, dependendo. Fica algo bacana, eu vou considerar que o Ki aqui todo mundo sabe usar, tipo assim, pelo menos o básico. Eles sabem sobre essa energia, e nisso não vai ficar aquele clima chato do pessoal falando que são energias diferentes. Começa a nossa lista, Mestre Kami. Sim, e ele tá nessa lista, e eu vou explicar o do porquê. Eu sei que muita gente vai falar, mas ele é humano, ele é fraco, porém não é bem assim, pois ele possui diversas técnicas, tanto para defesa quanto para ataque. Fora ainda essas feitas no anime, porém no mangá os feitos ainda são maiores, principalmente nessa saga, que no caso é do Torneio do Poder. Simplesmente o Mestre Kami vai lá e fala pro Goku que poder bruto não é tudo, ele até consegue desviar do Jiren, sim. E tem uma técnica muito similar com instinto superior, onde que ele consegue desviar de inimigos mais poderosos e até contra-atacar. Então, se ele tivesse acesso ao Ki divino e pudesse controlar perfeitamente, ele poderia ter chance sim de utilizar o instinto superior, já que ele utiliza uma técnica bem parecida. O próximo da lista é Garou, e eu não estou falando da questão de cópia, e sim dele poder se adaptar e conseguir utilizar o instinto superior, visto que ele tem uma arte marcial chamada Fluxo de Água, se não me engano, corrente, onde que ele utiliza a força do inimigo para atacar. Meio que essa habilidade, ou arte marcial, fornece a ele um instinto para poder se desviar de ataques de oponentes. E visto ainda que ele pode se adaptar e teria conhecimento sobre o Ki, as coisas iam ficar melhores ainda, pois ele já enfrentou vários inimigos muito mais poderosos que ele e conseguiu se dar bem ou ao menos escapar. Nesse raciocínio ele poderia aperfeiçoar seu corpo até chegar na forma cósmica, e depois era só treinar sua mente ao ponto de simplesmente o seu corpo se mover sozinho, e visto que na forma cósmica ele teria o conhecimento das energias do universo e o que estaria nessas energias, seria muito mais fácil para ele. Ele poderia até mesmo aperfeiçoar
o instinto superior como o Goku fez, e com isso ser muito mais poderoso do que ele já é. É interessante, imagina o Garou modo clássico com instinto superior versus o Saitama modo sério. Seria uma batalha bem épica, por sinal, ao meu ver. É uma luta épica para o Saitama que quer encontrar um oponente forte e consiga sobreviver aos seus socos sérios. Hagoro Motsuki, sim, ele conseguiria utilizar o instinto superior se ele soubesse da técnica, pois ele se tornou um grande sábio e salvador de todo mundo. Afinal, até depois da sua morte, ele conseguiu ainda ajudar os protagonistas, fora ainda que ele foi um dos que mais conheceu sobre o chakra, que é uma energia essencial no mundo de Naruto. Como é que ele conheceria o Ki, ele poderia fazer grandes coisas, utilizando sua técnica do modo Rikudo, que é um conhecimento divino, que dá ele todo o conhecimento sobre o chakra, e nesse caso aí ele também saberia sobre o Ki. Fala, mas são energias diferentes. Ele poderia estudar nisso e conseguir utilizar a técnica do instinto superior, até do seu próprio jeito. Podia demorar ou não, mas ele ia conseguir. Pra terem uma ideia, ele conseguiu mesmo até bular a própria morte, utilizando o chakra e voltando para poder ajudar os protagonistas. E lembrando que os pré-requisitos para você utilizar o instinto superior é não pensar em nada, ter somente vazio, deixar seu corpo agir e, é claro, ter um corpo capacitado para poder utilizar a técnica. E visto que o Hagoro não podia atender esses dois requisitos, utilizando o chakra em si, ou então até o próprio Ki, podendo estudar ele e ficando mais poderoso a ponto de conseguir utilizar a técnica. Enfim, temos o Dr. Paradoxo, que é de Ben 10. Ele era um ser humano normal cientista que, após criar um portal feito de quartzo e abrir um buraco no tecido espaço-tempo, ele caiu lá por acidente e nisso ficou vagando por mais de 1000 anos, pode se chamar milênios. Porém, ele ficou louco inicialmente, mas depois ele compreendeu o conceito do espaço-tempo. Sim, ele estudou tanto a ponto de poder adquirir total controle sobre a manipulação do tempo. Naquele universo, é claro. O universo ou multiverso, como vocês preferirem. Após isso, ele ganhou a habilidade de poder viajar para qualquer parte do tempo, seja futuro, presente ou passado. Fora ainda sua velocidade, que é incrivelmente alta. Ele pode bater em vários inimigos ao mesmo tempo, além de ser imortal. Visto todas essas habilidades e juntando a calmaria que ele tem, pois como ele compreendeu um conceito tão amplo e abstrato, ele poderia facilmente utilizar o instinto superior, visto que ele teria tempo suficiente e até mesclar seus poderes mais a técnica, já que os pré-requisitos, como eu falei anteriormente no caso, seriam ele ter uma mente limpa e um corpo preparado para poder utilizar a técnica. E no caso seria como se fosse no automático, eu diria assim. Até citar que ele é um humano normal, mesmo tendo esses poderes, mas se até o Goku, que é um mortal, digamos assim, ele não é um deus por completo, conseguiu, ele também conseguiria, visto que ele poderia treinar bastante para tal feito. Mas então é isso, pessoal, espero que gostem do vídeo. Se vocês concordam, já comentei. Se vocês discordam, a mesma coisa. E curte caso você não tenha curtido antes, isso vai ajudar bastante o canal. Também se inscreva se você não é inscrito. Enfim, até a próxima e um abraço, galera.